Hoje, 31 de março, é o dia em que muitos brasileiros, talvez por ignorância ou por não conhecer a verdade dos fatos, não conhecer a história, que a história tradicional não conta, comemora. Comemora porque entende que nesta data, em 1964, o Brasil foi salvo do comunismo pela ação das Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro. Todos sabemos que naquele ano, 1964, foi o ano em que o presidente João Goulart, depois de voltar de uma viagem à China comunista, resolveu seguir para o Uruguai, ou seja, desistindo do governo do Brasil, provocando uma vacância, ou seja, deixando o governo vago e assim possibilitando um processo para substituí-lo. E ele desistiu de ser presidente, batendo em retirada, se exilando no Uruguai, não foi por causa das Forças Armadas. Não foi. As Forças Armadas, naquela ocasião, foi omissa, covarde, leniente, traidora e não ouvia o aclame do povo nas ruas. O que derrubou o sistema, o que derrubou o comunista João Goulart e a sua turma foi a população civil nas ruas. Foram quase um mês ocupando as ruas do Brasil. Evangélicos, católicos, operários, muitos funcionários de imprensa, professores, donos de casa. As marchas pelas ruas do Brasil eram todo o santo dia. Todo o santo dia. Ao ponto de que o presidente João Goulart se sentir ilegítimo, sem apoio popular, para continuar seguindo, liderando este país. João Goulart bateu em retirada. O Senado, o vice, àquela época, no caso, quem exercia o papel de vice, foi indicado pelo Senado para assumir, mesmo porque, deixa eu explicar uma coisa, o João Goulart, ele não tinha um vice. Na verdade, ele era o vice do Jânio Quadros, que já tinha renunciado, que também era um comunista. E ele, sim, era um vice que tinha alçado a posição de titular e presidente. Assim sendo, dito assim, senhoras e senhores, o Senado da República fez todo o processo em que um novo governo já estava constituído, e isso sem disparar um único tiro, sem ter nenhuma desordem, nenhum quebra-quebra. E essa mesma população que eu digo que estava nas ruas, lutando contra o governo comunista de João Goulart, tanto quanto hoje, lá atrás, pedia apoio às Forças Armadas. E ela, de forma leniente, covarde, omissa, fingia que não ouvia. Na verdade, aquilo que os chamam de golpe, não houve golpe, é mentira, não teve golpe. Não das Forças Armadas. Quem levou à destituição do João Goulart foi a população nas ruas, eu repito, que era liderado por políticos conceituados da época. Adhemar de Barros, Carlos Lacerda, enfim, homens que eram respeitados na sociedade. Quando um novo governo se instalou, você sabe o que falou as Forças Armadas? O Exército Brasileiro? Nós não podemos deixar o governo nas mãos de subversivos radicais de direita. E aí fez o quê? Deu um golpe. O que a gente poderia falar, entre aspas, o golpe num golpe. Destituiu
o governo que foi legitimamente impulsado, forçando o Congresso a indicar o general Castelo Branco para presidente da República. E aí começou o regime militar que durou de 64 a 85. E eles não só deram um contragolpe na Revolução, como também eliminaram todas as lideranças de direita no Brasil. Todas as lideranças de direita no Brasil. Eliminaram, ceifaram, varreram da parte da terra. Tiraram do mundo e colocaram na história. Entenda-se. Ceifados, perderam as vidas. Você, para ter ideia, em 64, quando os militares tomaram o poder da mão da direita, que tinha alcançado esse objetivo para botar ordem no país, não houve grandes resistências contra as Forças Armadas por parte da esquerda. A esquerda estava liquidada. A única coisa que aconteceu foi o estudante, que achando ser revolucionário, foi botar um revólver na cintura, o revólver disparou, acertou o pé. E o jornalista esquerdopata lá de Pernambuco, que foi querer fazer militância, acabou tomando um couro, sem grandes problemas, sem gravidade da população. No mais, foi tudo muito tranquilo. E de lá para cá, o que aconteceu? O governo militar passou a perseguir as lideranças de direita. Todas as lideranças de direita foram eliminadas. Eliminava as lideranças de direita e prendia aquelas de esquerda que ia surgindo e ressurgindo ao longo do tempo. Repito, eliminava as lideranças de direita e prendia as lideranças de esquerda, que iam surgindo ao longo do tempo. É bem verdade que no campo da economia, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, fizeram um bom trabalho para o Brasil, fizeram grandes obras, obras que hoje não se vê mais, governos civis fazer. A economia saiu da 50ª posição para a 8ª. Pô, isso é um fator fenomenal. Mas aí, meu amigo e minha amiga, em 79, o presidente ditador João Batista Figueiredo anistiou todos esses terroristas de esquerdas que estavam presos por ato de subversão contra a pátria. E esses subversivos que foram anistiados pelo João Goulart montaram partidos políticos de esquerda, que hoje conhecemos aí como PDT, PSDB, PT e outros. E a essa altura, as lideranças de direita estavam sepultadas, mortas, longe de combate. Em 85, os militares das Forças Armadas, em especial o Exército, pegou e entregou o Brasil de mãos beijadas para a esquerda, que comanda esse país até hoje, provocando desordem, roubalheira, caos, destruição. Como a gente está vendo aí, pilhagem. E isso graças às Forças Armadas, graças ao Exército Brasileiro. Se você for olhar bem, esses camaradas de herói não tem nada, são traidores. A esquerda os chamam de genocida. A esquerda os chama de genocida. A direita, parte da direita, os chamam de heróis. Eles não são nem uma coisa e nem outra. Não são nem herói e nem genocidas. Essa é a verdade. Não são heróis porque não salvaram o Brasil. Não são genocidas porque no período militar, ao longo de 21 anos, apenas 390 pessoas foram computadas como mortas. Aliás, muitas delas vítimas da própria esquerda que foi atribuída às Forças Armadas. Então isso é falácia, é engodo, não tenho que
que comemorar, não. As Forças Armadas, Exército Brasileiro, não é para ser endeusado, não é para ser admirado, é para ser repugnados. É uma vergonha histórica. Tanto é que nós passamos esses mais de 30 anos vendo as Forças Armadas sendo linchadas em praça pública pela esquerda, que o chamava dos piores adjetivos. E as Forças Armadas nunca fez nada para se defender. Se eles não são capazes de se defender, por que ia defender o Brasil? Esses generais, quando muito, é o clube dos oficiais das Forças Armadas, que é um bando de oficiais, generais aposentados, de pijama, desocupados, que fica jogando sinuca, tomando chá e contando mentira, que faz uma notinha vagabunda repudiando. Quando eles estão na reserva, estão na aposentadoria. Mas eles não são homem o bastante, não têm culhão para fazer uma nota ou tomar uma atitude prática quando estão na ativa. A história se repete. Em 2022, a população foi para as ruas pedindo socorro para livrar o Brasil das mãos do PT e do comunismo. Igual a 64, as Forças Armadas se acovardou, se humilhou, se cocorocou, se botou de quatro, se prestou a bater continência para bandido. E aconteceu o que está acontecendo. A história se repete. 31 de março não é dia para se comemorar e nem endeusar as Forças Armadas. É para refletir a traição que ela pratica historicamente com o povo brasileiro. Traição, abandono, olhar para o seu umbigo como ali fosse o centro do mundo. Desculpa. Eu sou adepto da verdade que machuca do que uma mentira que afaga. As Forças Armadas, diante desse fato que eu contei aqui e muitos outros, que se quiser eu conto, as Forças Armadas brasileiras, em especial o Exército, é uma vergonha nacional.